cristão para mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 17. Estamos estudando o capítulo 17, Sede Perfeitos. Né? E hoje eu vou falar sobre a virtude. Semana passada, a Nádia falou sobre o dever. Semana retrasada, a Iraci falou sobre a parábola do semeador. E os outros eu não estou lembrando. Então, hoje, caiu para mim as virtudes. O que é virtude, o que significa virtude. Então, antes de começar a falar propriamente sobre a virtude, lendo ali a passagem do Evangelho, é no capítulo 17, tá, gente? Quem tem o Evangelho em casa, quiser procurar, é o capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu vou começar com uma pequena história. Essa nem é novidade, não é nada. Essa história é baseada no livro O Pequeno Príncipe, que o piloto sofreu um problema no avião, aí teve que fazer uma aterrissagem de emergência e aterrissou no deserto. Chegando no deserto, ele encontrou um menino, né? Ele encontrou um menino. Essa história do Pequeno Príncipe, quando a gente lê o Pequeno Príncipe, dá a impressão que é para criança. Mas as reflexões que tem no livro O Pequeno Príncipe servem tanto para as crianças quanto para os adultos. Nós, adultos, estamos precisando ler O Pequeno Príncipe e refletir bastante sobre os pontos reflexivos que o livro nos mostra, que o livro nos traz. Ele foi escrito em 1943. Então, quando o Pequeno Príncipe encontra com a raposa. O Pequeno Príncipe procurava amigos com os quais pudesse conversar. Ele estava muito triste e só. Alguém estava embaixo da macieira e falou com ele. Ele perguntou: "Quem é você?" A voz respondeu, porque ele não estava vendo a raposa. "Sou a raposa." "Você quer ser meu amigo?" falou o Pequeno Príncipe. A raposa responde: "Para que eu seja seu amigo, você precisa me cativar." "Estou tão triste," falou o Pequeno Príncipe. "Preciso de um amigo. O que quer dizer cativar?" Nesse mundo, onde as pessoas não se preocupam umas com as outras, só pensam em si mesmas, é preciso cativar, respondeu a raposa. "Mas o que é cativar?" disse o príncipe. Curioso, ele nunca havia ouvido essa palavra cativar. A raposa respondeu: "Cativar é criar laços. Se você me cativar, teremos necessidade um do outro e seremos amigos para sempre." "O que eu preciso fazer para cativar você?" falou o Pequeno Príncipe. "Olha, é preciso ser paciente. Você está muito ansioso. Nós vamos nos aproximar um do outro bem devagar, aos poucos. Cada dia nos aproximaremos um pouco mais. Não há necessidade das palavras. Ao se aproximar a hora da sua chegada, eu descobrirei o preço da felicidade. Quando estivermos juntos, eu serei feliz. A nossa amizade será para sempre. E quando você partir para o seu planeta, sempre me lembrarei de você, ao olhar a plantação de trigo, que é da mesma cor dos seus cabelos." O Pequeno Príncipe despediu-se das rosas
porque ele já iria partir. E foi se despedir da raposa, que começou a chorar. Adeus, amigo, disse ele. Adeus, disse a raposa. Leve com você um segredo como parte de mim. Disse a raposa, o segredo só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Muitas frases do livro Pequeno Príncipe são utilizadas em palestra no nosso dia a dia, nas escolas, porque tem frases fantásticas. E esse texto está de acordo com o tema de hoje, que fala da virtude. O que é cativar? Cativar é criar laços. O que é criar laços? É fazer amizade, é fazer amigos, conquistar amigos. E conquistar amigos, criar laços, é uma virtude. Sabermos trazer as pessoas para o nosso lado, fazendo com que ela veja em nós algo que elas estejam precisando e nós, nelas, algo que nós também estejamos precisando. Então, cativar, criar laços, fazer amigos, fazer amizade, é uma virtude. Outro ponto que a raposa diz: nesse mundo onde as pessoas não se preocupam umas com as outras, só pensam em si mesmas, é preciso cativar. Então, a raposa diz que o mundo, as pessoas estão muito voltadas para as coisas materiais, ou estão muito voltadas para dentro de si, para si mesmas, e esquece as outras pessoas que estão à sua volta. Não tem tempo nem de admirar a beleza da natureza que nos envolve o tempo todo. É outro ponto para reflexão que dá um estudo, que dá uma palestra. Mais abaixo, a raposa fala com o Pequeno Príncipe: olha, é preciso ser paciente. Porque ele queria tanto saber o que era cativar, que ele estava impaciente. Toda hora ele perguntava: o que é cativar? O que é cativar? Aí a raposa disse: olha, é preciso ser paciente. Outra virtude que nós precisamos conquistar, como no meio de muitas virtudes, a paciência é uma virtude necessária, que nós temos uma dificuldade imensa de conquistá-la. E, mais o que aqui? Só que para cativar, que é interessante, não é chegar perto e logo fazer amizade. Essa amizade repentina é o início de uma amizade, mas não é uma amizade verdadeira, porque a amizade verdadeira, ela acontece lentamente, aos poucos. Claro que quando nós conhecemos determinadas pessoas, nós temos a sensação de que já conhecemos aquela pessoa há muito tempo. Aí é mais fácil de fazer aquela amizade. Mas a nossa amizade acontece mais ou menos como a raposa disse para o Pequeno Príncipe. Nós vamos nos sentar distantes um do outro. Não é preciso palavras. No outro dia, nós vamos diminuindo a distância. Vamos diminuindo a distância, até que nós estejamos juntos. Aí, a nossa amizade acontecia. A amizade verdadeira. A amizade que ficará para sempre. Que mesmo o Pequeno Príncipe, partindo para o seu planeta de origem, ele jamais seria esquecido pela raposa. E o Pequeno Príncipe jamais esqueceria a raposa. E a raposa disse para ele também no diálogo: volte para a sua rosa,
porque ele possuía uma rosa no seu planeta, que era uma rosa única. Quando ele chegou na Terra e viu milhares de rosas iguais, ele ficou decepcionado. A rosa dele não era uma rosa diferente. Aí a raposa explicou para ele que a rosa dele era diferente, sim, porque foi cultivada por ele, foi cuidada por ele, foi amada por ele. Tanto que a raposa disse para ele: volte para a sua rosa e faça com que ela seja única na sua vida. Quando a raposa diz: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, o que ela quer dizer? Quem quiser falar, pode falar. O que ela quer dizer quando ela diz: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos? Eu acho que é muito pelas aparências, é o interior, né? É mais o interior, não as aparências. É, porque nós só vemos bem se nós olharmos para tudo com os olhos da nossa alma, com o nosso coração, com o nosso interior, não com esses olhos físicos, né? Não com esses olhos físicos, porque com os olhos físicos nós vemos tudo que é material, mas o que é espiritual nós não vemos com esses olhos físicos. Os olhos, nós falamos, os olhos da alma. A nossa alma capta esse bem, esse valor, e nós vemos com os olhos da alma. O essencial é invisível aos olhos. Quer dizer, com os nossos olhos físicos, nós não vemos o que é realmente importante para nós. Nós valorizamos tudo que os nossos olhos físicos veem. Mas o que é importante, o que é essencial, é tudo aquilo que os nossos olhos físicos não são capazes de ver. É a minha bagagem, é a bagagem que cada um de nós constrói ao longo de cada reencarnação, ao longo de todas as existências vivenciadas. Nas nossas primeiras reencarnações, quando nós éramos homens primitivos, nós só lutávamos pela nossa sobrevivência, pela conservação da espécie, pela reprodução. Nós só enxergávamos realmente com os nossos olhos físicos. Mas depois de inúmeras reencarnações, inúmeras vivências, nós já conseguimos enxergar com os olhos da alma, valorizando o que precisa ser valorizado, o que deve ser valorizado, e afastando de nós tudo aquilo que não merece ser valorizado. Muitas vezes se tornam empecilhos na nossa caminhada, se tornam empecilhos na nossa vida. Eu coloquei uma perguntinha aqui, outra pergunta. Criar laços de amizade e cativar são tarefas simples ou tarefas complexas? O que vocês acham? É fácil criar laços? É fácil cativar? É difícil criar laços? É difícil cativar? Se houver uma sintonia, sim, é fácil. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente. É muito relativo. Nós podemos criar laços de amizade e cativar, pode ser muito fácil para algumas pessoas, mas podem ser muito complexos para outras pessoas. Depende da nossa bagagem, depende do que nós trazemos, do que nós já conquistamos. Aí para uns, o que parece ser tão difícil para uns, vai se tornar fácil para outros. Quando nós conhecemos uma pessoa, como eu disse no início,
que parece que nós já conhecemos essa pessoa de longas datas. Vai ser fácil criar laços, mas uma pessoa um pouco difícil, mesmo que seja até da nossa família, criar laços com ela já vai ser complexo, já vai ser mais trabalhoso. Nós precisamos batalhar muito, olhar muito para dentro de nós, nos modificar para lidar com o outro, porque é complicado. As pessoas fáceis, nós conseguimos criar amizade com facilidade, mas as pessoas mais difíceis, problemáticas, é que são os chamados anjos da nossa vida. A Valéria Alanes, uma vez, fez uma palestra aqui, aí ela disse que os parentes, os entes queridos difíceis, problemáticos, os amigos difíceis, problemáticos, esses sim, são os chamados anjos da nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos nos modificar, nos trabalhar para lidarmos com eles. É difícil lidar com uma pessoa problemática. Nós precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever os nossos sentimentos, precisamos olhar para dentro de nós. O que eu preciso? Eu estou precisando treinar a paciência, né, Mar? Treinar a paciência para lidar com fulano. Eu preciso treinar a tolerância para lidar com ciclone. Porque as pessoas, quanto mais difíceis elas são, mais elas nos estimulam a mudanças, a mudar. Se a outra pessoa não muda, nós é que devemos mudar para podermos conviver com ela. Gandhi disse: começar por nós a mudança que queremos ver no mundo. Nós esperamos que as outras pessoas mudem, que as autoridades mudem, que os políticos mudem, mas não, nós precisamos começar com a nossa mudança. Depois, se cada um mudar, nós não vamos precisar esperar que o outro mude, porque devemos ser a mudança que esperamos no mundo. Nessa história do Pequeno Príncipe, olha quantas virtudes. Quantas virtudes nós analisamos aqui. Então agora eu vou ler no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, um trecho que fala sobre virtude. Virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem um vício que mais se lhe opõe, o orgulho. O orgulho. Então, gente, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Então, um homem de bem
nós somos homens de bem, possuímos inúmeras qualidades. O conjunto dessas qualidades nós chamamos virtudes. Ou cada qualidade isoladamente também podemos chamar virtude. Mas aqui diz, infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que as desornam e atenuam. Então, ao lado das virtudes, sempre vem o quê? As enfermidades morais, que são os vícios, que todos nós possuímos ainda inúmeros vícios. Não estamos falando de usar droga, usar bebida alcoólica, não. Outros vícios, porque os vícios não são somente esses que a gente caracteriza como vício, o uso exagerado da bebida alcoólica, das drogas, o jogo, né? Existem outros vícios e que nos atrapalham a conquistar as nossas virtudes. Para cada virtude existe um vício que precisamos afastar. Eu até anotei aqui para não esquecer. Para cada virtude que nós possuímos ou queremos possuir, existe um vício que nós precisamos afastar do nosso caminho. Precisamos afastar da nossa vida. Porque se aquele vício se intrometer na virtude, a virtude vai se anular e o vício vai prevalecer. Aí eu anotei aqui, calma é uma virtude, mas o vício que corresponde à calma é a ira, a cólera. Nossa, eu fiquei colérica hoje, fiquei com tanta raiva, perdi a calma. Aquela qualidade, aquela virtude que eu me orgulhava de ser calma, tranquila, no momento de insatisfação, eu me vi perder a calma e deixei a ira, a cólera, a raiva dominar o meu ser. A generosidade é uma virtude. O vício que corresponde à generosidade, a avareza, o egoísmo. Eu quero tudo para mim e para mim. O outro está lá em centésimo lugar. Se eu sou tão egoísta, avarenta, eu jamais vou conseguir ser generosa, porque os vícios vão se predominarem sobre a virtude, vão impedir que a minha generosidade possa agir. Paciência, impaciência. Paciência é a virtude, impaciência é o vício que atrapalha ter paciência e que todos nós temos uma dificuldade terrível de conquistar. É a paciência. Humildade é a virtude, orgulho é o vício que atrapalha, que nos prejudica na conquista da nossa humildade. Coragem é virtude. O vício que prejudica a nossa coragem é a covardia. Nos acovardamos diante de uma situação. Não nos posicionamos diante de uma situação. Otimismo. O vício que corresponde a essa virtude é o pessimismo. Justiça é a injustiça. Aí é fácil, né? Perdão é o não perdão. Como que eu vou perdoar se eu ainda não adquiri essa capacidade? Eu ainda não sou capaz de perdoar, nem a mim mesmo, quanto mais o outro.
Então, o não perdão é o vício que atrapalha a virtude do perdão. Bondade é a maldade. Maldade não nos deixa agir no bem, não nos deixa sermos bons. A compaixão é a falta de compaixão. Eu poderia ter compaixão por determinada pessoa que está passando uma situação difícil, mas a minha frieza não permite. A minha não compaixão, a descompaixão me atrapalha, não deixa. Ela está passando por isso, porque ela precisa passar. Então, é a frieza com que nós agimos. Empatia é a virtude de nos colocar no lugar do outro. Se eu me coloco no lugar do outro, eu estou usando de empatia. E o vício que atrapalha essa empatia, qual que é? Indiferença. Eu não me coloco no lugar do outro. Eu fico indiferente. Ele está passando aquela situação, o problema é dele, né? Então é indiferença. Laborioso. Laborioso é trabalhador, guerreiro, lutador, né? O vício que atrapalha sermos laboriosos é a preguiça, é sermos preguiçosos. Modesto é a virtude. E o vício que atrapalha a nossa modéstia é a vaidade. Então eu achei isso aqui bem interessante. Para cada vício, para cada virtude, existe um vício que procura desfazer aquela virtude. Se nós não tomarmos conta, não prestarmos bastante atenção, nós acabamos deixando a virtude de lado e assumindo o vício como virtude. E virtude, nós já lemos aqui, é um conjunto de qualidades, de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Lá atrás, há mais ou menos 500 anos antes de Cristo, Platão escreveu no livro, anotei o livro aqui, no livro 4 da República, um livro chamado A República, ele fez uma anotação das virtudes cardeais. Virtudes cardeais são as virtudes que todos nós podemos adquirir. Nós adquirimos pelo hábito. E ele citou 4 virtudes. Dessas 4 virtudes cardeais, originam-se todas as demais virtudes. E ele diz que essas virtudes são conquistadas pelo aprendizado, pelo hábito. Então ele citou prudência, que é sabedoria. Termos sabedoria. Não precisamos ter os conhecimentos escolares. Sabedoria independe do conhecimento escolar, da faculdade. Justiça. Temperança. O que é a temperança? É a moderação dos nossos atos, é a moderação nas nossas atitudes, é a moderação na nossa alimentação. Tudo que envolve moderação está encaixado aqui, na temperança. E a quarta virtude é fortaleza. E o que abrange a fortaleza? Abrange a coragem, a força de lutar, de seguir em frente. Então, Platão colocou essas 4 virtudes com o nome de virtudes cardeais
E a partir dela foram surgindo todas as outras que nós conhecemos. Então, é prudência, que é a sabedoria, justiça, temperança, que é a moderação, e a fortaleza, que é a coragem, a força para servir os irmãos. E, na parte religiosa, nós temos as virtudes teologais. São as virtudes que não precisamos aprender. Não depende de aprendizado, de hábito adquirido. É a fé, a esperança e a caridade. Todos nós já nascemos com essas 3 virtudes implantadas dentro de nós. Nós já nascemos com o sentimento da fé, com o sentimento da esperança e com o sentimento da caridade. Por quê? A caridade é o amor em movimento. O amor estático é um amor que não funciona. Mas a partir do momento que esse amor entra em movimento, ele passa a se chamar caridade. Então, essas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, são virtudes inatas. Nós já nascemos com elas. Por isso, gente, que numa situação extremamente estressante, extremamente difícil da nossa vida, se nós perdermos a esperança, nós perdemos tudo. Se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo. Porque a fé, a esperança, nos mantém de pé, diante da maior dificuldade que surge na nossa caminhada, que são muitas. Cada pessoa vive um tipo de dificuldade, vive um tipo de desafio. Precisamos manter sempre a chama da fé acesa dentro de nós, a chama da esperança dentro de nós. E a fé com a esperança vai fazer brotar um amor, esse amor que movimenta corações, que movimenta famílias, que movimenta sociedade, que movimenta nações, que movimenta os planetas, porque os planetas são solidários entre si. Então, diante disso tudo, estudar as virtudes é tão importante, olhar para dentro de nós e nos descobrir. Será que eu possuo algumas virtudes? Claro, algumas virtudes eu possuo. Outras eu preciso conquistar. Outras eu preciso aprimorar. Eu posso dizer, eu tenho um pouco de paciência, mas eu não tenho muita paciência. Então eu preciso aprimorar a paciência. Eu preciso aprimorar a generosidade. Eu preciso aprimorar a benevolência. Eu preciso aprimorar a capacidade de perdoar 70 vezes, 7 vezes, 100. Escolhendo o caminho do homem de bem, nós vamos conquistando todas as virtudes necessárias. Por que nós estamos aqui nesse planeta? Porque ainda não conquistamos plenamente todas as virtudes necessárias para a nossa caminhada. Quando nós tivermos conquistado maiores virtudes, maior número de virtudes, o que vai acontecer? Nós estaremos num mundo melhor. Ou nós estaremos no planeta Terra regenerado, ou iremos para um outro planeta.
que já é um planeta regenerado. Depende exclusivamente de nós, de cada um de nós. A Joana de Ângeles, eu esqueci o nome do livro, ela fala que nós precisamos nos descobrir, olhar para dentro de nós e fazer uma listinha. Quais as qualidades que eu acho que tem? Quais os vícios que eu acho que tem? Se eu localizei as virtudes, eu vou aprimorá-las com as minhas atitudes. Se eu localizei os vícios, eu vou procurar afastá-lo da minha vida. Só assim nós progrediremos. É fácil, né, gente? Então, é fácil, Valéria? Muito fácil. Nossa, nós aqui só temos qualidades, só temos virtudes. Quem de nós não... Aí tem aquela música, né? Quem de nós não tem nenhum defeito, né? Mas nós aqui, nós não possuímos defeitos, vícios. Nós possuímos inúmeras qualidades. Todas as qualidades necessárias à nossa caminhada terrena, à nossa melhoria como seres espirituais que somos, a nossa melhoria no contato com a nossa família, a nossa melhoria no contato com a sociedade. Nós somos responsáveis, não só por nós, não só pelo nosso crescimento moral, espiritual, mas nós somos responsáveis pelo crescimento das pessoas que estão à nossa volta. E as pessoas que estão à nossa volta são responsáveis pelo nosso crescimento moral. É uma troca. Nós trocamos experiências. Se uma pessoa tem uma historinha, né? Tem uma historinha que o homem vivia, o rapaz vivia na área rural, com a sua família, cultivando a terra, tinha pomares, hortas, mas ele vivia satisfeito. Aí um dia ele chegou para os pais dele e falou assim: pai, mãe, eu vou embora daqui, eu não gosto dessa vida, essa vida não é para mim, eu quero ir embora para a cidade grande, onde eu vou ter um emprego melhor, vou ter uma vida melhor. Pode ser que a vida não seja tão saudável, mas eu não quero mais isso aqui. Aí ele foi para a cidade grande, se decepcionou demasiado. E depois de um tempo, acabou voltando para casa. Porque os pais dele falaram: meu filho, você vai, mas quando você quiser voltar, as portas da nossa casa estão abertas para você. Ele voltou para casa. E tem uma outra história de um rapaz que vivia na cidade grande e estava farto daquilo tudo e resolveu ir morar num lugar completamente deserto, onde ele não veria ninguém. Não teria um vizinho, não teria um animal, não teria ninguém. Ele só iria na cidade comprar as coisas necessárias. E ia voltar para esse lugar deserto. Mas será que ele sozinho nesse lugar deserto, ele ia aprender? Não. Nós só aprendemos com a troca de experiência entre as pessoas. Trocando a experiência, nós aprendemos. O que um não sabe, ele aprende com o outro, e vice-versa. Então nós vamos trocando experiência. Eu não sei perdoar, mas de tanto conviver com uma pessoa que sabe perdoar, que perdoa todas as faltas cometidas contra ela, desde as menores às maiores,
vai chegar um momento que eu vou aprender a perdoar com ela. Então, nós precisamos aprender uns com os outros. Só com a troca de experiências é que nós aprendemos. Nós estamos aqui, todos reunidos. Se viesse uma pessoa só para cá, eu viesse sozinha, falasse, eu estaria ajudando até os desencarnados. Mas não tem um encarnado para aprender, para me ensinar, para trocar ideias comigo. Por isso que nós aprendemos em grupo. O estudo em grupo nos facilita, faz com que nós possamos aprender mais facilmente. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta. É a questão 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Kardec perguntou aos Espíritos. E os Espíritos responderam: todas as virtudes têm o seu mérito. Todas as virtudes têm o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Tá? Então, gente, todas as virtudes têm o seu mérito. A virtude, muito interessante, sempre que há resistência voluntária ao mal, ao arrastamento dos maus pendores. Se eu estou me esforçando para me libertar da intolerância, daqui a pouco eu vou ser tolerante, porque eu estou me esforçando para vencer a minha intolerância. Então, esse arrastamento dos maus pendores, né? Nós precisamos afastar, não deixar que esses maus pendores arrastem aqueles vícios, não deixando as virtudes eclodirem, não deixando as virtudes acontecerem. E o sacrifício do interesse pessoal. O Richard Simonetti, só para concluir agora, o Richard Simonetti tem no livro, eu acho que é uma receita de vida, ele diz que nós começamos a fazer o bem por fazer o bem, esperando algo em troca. Nós somos os mercenários do bem. Nós fazemos o bem porque para nós irmos para um lugar melhor no mundo espiritual, para nós ganharmos um brinde, né? Então eu faço bem, em troca desse bem eu vou ser remunerado. Então somos mercenários do bem. Quando nós já estamos um pouquinho mais treinados, nós fazemos o bem pelo dever de fazer. Aí eu faço bem porque eu tenho dever, eu tenho obrigação de fazer o bem. Já progredi. Aí nós fazemos o dever e obrigação. Até que vai chegar um momento em que nós vamos fazer o bem, ter o prazer de servir o nosso semelhante, sem esperar nada em troca de quem quer que seja. Vamos fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de fazer o bem, apenas pelo prazer de servir. Essa história é uma história muito interessante. Nós vamos aprendendo. Cada etapa da nossa vida,
nós estamos no ponto. Hoje estamos nesse ponto. Amanhã estamos mais à frente um pouco. Daqui a um ano estamos mais à frente. Na próxima existência estaremos bem melhores, bem mais à frente, trocando virtudes com maior facilidade, trocando o desrespeito pelo respeito, trocando a indiferença pela empatia, né? Então, fazendo trocas, realizando trocas, que é o que importa. Nós estamos aqui encarnados em aprendizado constante, aprendendo a nos conhecer, a conhecer o outro, aprendendo a manter a fé viva diante de nós, a esperança como um alento aos corações que choram, aos corações que sofrem. Não devemos jamais perder a esperança, desanimar. Quando nós não estivermos vendo a saída, está tudo escuro, não vemos a saída, mas a saída está ali. Vamos olhar com os olhos da alma. A porta abrir-se-á e nós veremos a passagem para uma vida melhor, para uma vida mais tranquila, uma vida que, apesar da saudade, uma saudade calma, uma saudade, porque, como disse a menininha do médico, a saudade é o amor que fica. Sempre que nos lembrarmos dos nossos entes queridos que partiram, a saudade que nós sentimos deles é o amor que ficou dentro de nós. Quando nós formos, os que ficarem sentirão também essa saudade. Lembrem-se sempre, saudade do amor que fica. Quando não há amor, não há saudade que resista, não há saudade que perdure. Então, gente, já falei demais. Quando eu começo a falar, eu não paro, a Laura já está me olhando ali. Então, vamos manter dentro de nós essa fé, essa esperança, situações melhores e dias melhores. Lembrem-se daquela música do Paulo Seixas, Tente Outra Vez, né? Uma música muito linda, muito atual. Paulo Seixas, em parceria com Paulo Coelho. Tente outra vez. Nada está perdido. Boa noite a todos, obrigado pelo carinho, pela atenção, e até a próxima.